Fala, meu chegado, bom ou não? No vídeo passado nós mostramos em detalhes esse Fiat 500 Cult equipado com câmbio Dualogic. Então agora chegou a hora de dar uma volta nesse carro e trocar uma ideia sobre o seu custo-benefício e o seu câmbio polêmico. Então bora colocar a câmera na cabeça e dar logo uma volta nesse carro para poder descobrir como ele realmente é. E fica comigo até o final que eu ainda vou te dar a minha opinião sobre ele. Eu sou o Anderson Teodoro e você está na Magic Torque. Então, meu chegado, para a gente começar o nosso teste de uso aqui do Fiat 500, vamos começar zerando o computador de bordo, para no final do trecho a gente descobrir qual de fato foi o nosso consumo. Para começar aqui então, nós vamos começar subindo o nosso famoso morro aqui para ver como ele sobe. Lembrando que esse carro ele tem um indicativo aqui de qual marcha tá, então vamos ver se ele vai subir de segunda ou de terceira. Ele estava de terceira, já voltou para uma segunda aqui. Ele sobe até bem, ele só estica o giro bastante para poder subir a marcha. Em relação à arrancada desse carro de semáforo, como não é um carro tão pesado, ele é até espertinho. O 0 a 100 declarado desse carro é de 11,8 segundos. Só que apesar desse 0 a 100 ruim, como eu falei, não é um carro pesado. Então ele sai até bem de semáforos. O grande ponto desse carro é que vai chegando ali 120, 130 km mais ou menos, dá para sentir o motor perdendo o fôlego. A suspensão desse carro ela é bem firme, mas não é nada que chega a prejudicar o conforto não. Para mim o que mais prejudica aqui são esses bancos, que eu confesso que eu achei bem duros. Uma outra coisa que eu não gosto muito nesse carro é que mesmo tendo o ajuste de altura do banco, a gente acaba sentando um pouco alto. Mas como eu já falei, eu gosto de sentar numa posição bem baixa, então acaba que isso é bem pessoal. Uma coisa que agrada nesse carro é o sistema de freios. Como eu costumo falar em todo carro que eu ando, eu gosto sim de carros que têm bons freios e aqui ele atende muito bem. Lembrando que esse carro ele tem ABS e freio a disco nas 4 rodas, além também de ter o controle de tração e estabilidade, o que é sempre muito bem-vindo. Em relação ao carro, eu acho que ele sofre muito preconceito, aquela famosa besteira de carro de mulher. Para mim isso é baboseira mesmo. O carro sim, ele tem muito estilo e ele chama muito atenção por onde ele passa. E eu ainda te digo mais, meu chegado, para a quantidade de itens de série que esse carro tem, ele espanca vários carros aí ditos populares e que são 0 km e que no final das contas não entregam nada. Aqui o principal ponto é que é um carro curtinho, então se você já casou, já teve filhos, tem que entender que esse carro de repente não é para você. Uma outra coisa também é que é um carrinho caro. Ele sempre teve um preço salgado aqui no Brasil, lembrando que ele foi lançado como um carro de nicho, teve aqui entre 2009 até 2017 mais ou menos, e hoje esse carro aqui 2013 com teto solar, ele é anunciado mais ou menos por 45 mil, bem salgado, né? Mas se serve de consolo, pelo menos esse carro é bem completo. E eu vou te falar, viu, meu chegado, o que tem desse carro aqui na minha cidade não tá escrito. Tem de tudo quanto é cor, versão, até o Arbat que custa 100 mil reais eu já vi rodando por aqui. Agora me conta aí nos comentários, o que você acha desse carrinho aqui? Já pensou em ter um? E eu vou te confessar, viu, meu chegado, o Fiat 500 chamou tanto a minha atenção que esse exemplar que a gente está avaliando aqui, ele é meu. A direção elétrica desse carro, para mim, ela tem um ajuste ideal. Quando a gente está fazendo manobras, ela é bem leve mesmo. À medida que a gente vai ganhando velocidade, ela vai ficando mais rígida. E quando a gente está com o modo esporte ativado, aí sim ela fica bastante rígida. Isso eu acho bem útil. A gente vai dar uma esticada aqui agora para poder ver como é que esse carro se comporta. Eu não vou ativar o modo esporte por questões de consumo, porque a gente quer ver como que esse carro se comporta no uso mesmo normal. Então vamos dar uma esticada aqui agora, vamos ver se o carro ali da frente vai cooperar, porque a gente sofre muito desse problema aqui em BH. Ele desenvolve até bem, ó. A gente saiu do semáforo ali, já estou em 90 km por hora praticamente. Vou ter que dar uma freada aqui por causa desse carro, e logo ali na frente tem um radar. Ele vai abrir pra gente aqui, vai facilitar. E até mesmo porque eu quero ver como é que esse carro se comporta em curvas. Lembrando que aqui a gente não vai pegar uma curva tão fechada, é uma curva mais aberta, mas dá para ter uma noção. Então vamos passar do radar aqui e agora vamos sentar o pé nele. Quarta marcha, o carro vem crescendo, crescendo, tá esticando até quase 4 mil giros aqui. 4.500, agora sim ele passou a quinta marcha. Vou ter que tirar o pé um pouquinho aqui. A gente está fazendo a curva praticamente a 100 km por hora aqui.
Eu confesso que assim, em curvas, esse carro, ele nem é aquela coisa que sente o carro pregado no chão, mas também ele não rola tanto. Em curvas mais abertas assim, a gente já tá aqui em 120 km por hora. Eu vou só terminar de fazer essa curva aqui e vou tirar o pé, até mesmo para poder respeitar a velocidade da via. Como é um carro um pouco mais alto, ele dá uma balançadinha sim, mas não é nada assim que transmite aquele medo não, o carro não chega a cantar pneu, o controle não entra nem nada disso. Eu sei, meu chegado, que você está esperando o momento de falar desse câmbio Dualogic, então vamos falar um pouco dele. Eu já vou te contar o seguinte, esse câmbio é muito ruim, ele tem um funcionamento bem estranho, quando a gente está rodando e ele vai trocar de marcha, a sensação que fica é que ele coloca no ponto morto para depois subir a marcha. Então demora bastante para poder trocar a marcha. Eu confesso que eu não gostei desse câmbio. Em algumas situações de subida, ele fica bastante indeciso. Então quando a gente está devagar, às vezes a gente tem a sensação que o carro vai chegar a parar, de tão ruim que esse câmbio é. Vale lembrar que esse câmbio Dualogic é um câmbio automatizado e não automático. Então, ou seja, ele tem tudo que uma transmissão manual tem, todo o seu conjunto lá. A principal diferença aqui é que ele tem um robô que troca as marchas, ao invés de ter o pedal de embreagem. Então, como um câmbio manual, em algumas situações ele acaba dando um tranco sim, só que isso é inevitável. Sobre o problema do câmbio, isso é bem relativo. Quem te falar que com certeza esse câmbio vai dar problema, tá mentindo. Tem gente que espera o câmbio quebrar para aí sim fazer a manutenção. E em compensação tem gente que de forma preventiva já vai lá e troca a embreagem, faz aquele confere no robô e nunca tem problema com esse câmbio. Como eu te falei agora há pouco, esse carro ele é meu. É um câmbio que eu gosto? Não, eu convivo com ele e eu já comprei sabendo que era assim. Pelo menos nisso tudo, esse câmbio ele tem um sistema Hill Holder, que segura o carro em subidas por alguns segundos. É o tempo mais do que suficiente aí de tirar o pé do freio e levar o pé no acelerador. E isso evita que a gente saia igual um louco cantando pneu na hora de arrancar o carro, ou que o carro volte na hora das arrancadas. Bom, meu chegado, a gente está chegando ao final aqui do teste de uso do Fiat 500. E até o momento ele está apresentando um consumo de 15,4 km por litro com gasolina. Esse carro está abastecido com gasolina. Como eu falei, esse carro é meu, então eu não abasteço ele com etanol de jeito nenhum. Mas isso aí é assunto para uma outra hora a gente bater um papo. Eu achei o consumo bom sim. Uma coisa que favorece é o fato do carro ser leve, é um motor 1.4 Fire que já tem essa característica de ser econômico. Claro que se esse câmbio fosse manual, esse consumo poderia ser até melhor. E uma outra coisa que também tem que ser levada em consideração é que apesar da gente ter rodado mais ou menos uns 30 km, a gente praticamente não pegou trânsito, então isso favorece bastante o consumo. E este foi o teste de uso do Fiat 500 Cult 1.4 equipado com câmbio Dualogic. A primeira coisa que eu vou te contar desse carro é que para a cidade ele agrada demais. É um carro curto e não é cansativo, pelo contrário, ele é bem gostoso de dirigir e ainda cabe literalmente em qualquer lugar. Claro que se você precisa de espaço, esse carro aqui não é para você. Pensando no valor que os ditos populares estão hoje, eu prefiro 1 milhão de vezes um seminovo desse aqui. Ele é completo de tudo, dá show em segurança e além disso é um charme. E se você não gosta mesmo desse câmbio Dualogic, existe a opção manual que com certeza tem um desempenho muito melhor e ainda tem o automático mesmo, com conversor de torque e tudo. Ou seja, tem para todo mundo. Esse carro tem defeitos? Claro que tem, mas também tem muitas qualidades. Gostou desse vídeo, meu chegado? Então compartilha naquele seu grupo de WhatsApp que vocês estão sempre falando de carros e também para aquele seu amigo que sempre pergunta se tal carro é bom ou se não é. Lembrando que aqui na Magic Torque nós temos vídeos todas segundas, quartas e sextas, sempre ao meio-dia. Eu aguardo você para o próximo vídeo. Até!